tua. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele creem tenham uma vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, queridos ouvintes da Rádio Coração Fiel, queridos internautas, queridos amigos, queridos jovens, eu gostaria de pedir a permissão de vós para que nesta festa da exaltação da Santa Cruz pudesse iniciar essa reflexão meditando acerca de um outro evangelho. Eu gostaria de meditar com vocês a parábola do jovem rico, que é uma das parábolas da Sagrada Escritura que mais me chama a atenção dentre tantas outras palavras bonitas que Deus dirige ao seu povo. Se bem conhecemos as Sagradas Escrituras, e se bem lembramos do texto da passagem do jovem rico, nós vamos perceber que no coração daquele jovem existia um anseio de estar com Deus, de possuir essa vida eterna em Deus. E a primeira coisa que aquele jovem faz quando ele se encontra com Jesus é olhar para Jesus e perguntar: bom mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? As Sagradas Escrituras não nos falam, mas com certeza, antes de dar qualquer resposta, Jesus deve ter olhado nos olhos daquele jovem, primeiramente deve ter amado aquele jovem com um olhar, e disse àquele jovem de uma forma suave: observa os mandamentos, saiba os mandamentos, isso é necessário para poder entrar no reino de Deus. Se por um lado, a primeiro momento, esse jovem pergunta a Jesus, e Jesus para diante desse jovem, olha nos olhos desse jovem e dá essa resposta. Por outro lado, esse jovem também, ao ouvir da boca de Jesus o que ele deveria fazer para possuir a vida eterna, que era cumprir os mandamentos da lei de Deus, ele deve ter sorrido, ele deve ter dito: mas isso eu já cumpro lá desde a época da minha catequese. Quando eu decorei os 10 mandamentos, quando a minha catequista me aterrorizava dizendo que no final do ano o padre viria tomar os mandamentos, se eu não soubesse, eu não receberia a primeira Eucaristia, ou não seria crismado. E muito mais pelo temor do que pelo amor, eu aprendi os mandamentos. Eu tenho os mandamentos no meu coração. Veja só como é interessante, querido jovem. E Jesus vai um pouco mais adiante e diz para aquele jovem:
Tá bom. Você sabe os 10 mandamentos. Talvez você já fez milhões de encontros nessa sua vida. Talvez você já tenha feito um Manaim. Talvez você já tenha feito um acampamento querigmático. Talvez você já tenha participado das 15 edições do Congresso do Ministério Jovem. Mas ainda te falta uma coisa. E Jesus olha para aquele jovem e diz: ainda te falta uma coisa. Os mandamentos você disse muito bem, você os sabe de cor, você já os tem decorado, mas ainda te falta uma coisa. Vai, vende todos os seus bens, distribui aos pobres e depois vem e segue-me. Gente, eu não sei se você consegue compreender, mas esse jovem teve todas as oportunidades que muitos quiseram ter e não tiveram. A oportunidade de ser um dos discípulos de Jesus. Mas aquele jovem era apegado às coisas materiais. E por causa dos bens materiais, aquele jovem desiste de seguir Jesus Cristo, virando as costas para Jesus, entristecido, porque era muito apegado às coisas materiais, e volta para a sua vidinha de antigamente. Hoje, meus queridos jovens, meus queridos irmãos, meus queridos ouvintes, essa pergunta que Jesus fez àquele jovem naquele dia, Jesus repete essa mesma pergunta a cada um de nós nesta noite. Alguma coisa ainda nos falta para sermos verdadeiramente de Deus. E eu vos pergunto agora, nesta noite, pergunto a mim mesmo também: o que ainda não nos deixa ser de Deus? O que ainda nos dificulta viver essa experiência marcante de Deus em nossa vida? Porque, meus queridos irmãos e irmãs, nós vivemos experiências belíssimas ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida, experiências com o Espírito Santo de Deus, experiências em acampamentos, experiências em congressos, e muitas vezes nós até nos emocionamos e dizemos: eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu nunca desistirei de caminhar com Deus. E basta que venham as primeiras tempestades, os primeiros ventos, para que nós abandonemos a Deus, para que nós deixemos a Deus. Deus não te fez para a lama, querido irmão, querida irmã, mas Deus te fez para o céu. Deus te fez para fazer e experimentar essa bonita experiência de ser amado. Deus te ama. O amor de Deus por nós é um amor incondicional, ao ponto de Deus entregar o seu único filho numa cruz para nos salvar. Deus nos ama. Se nós não estivermos convencidos de que Deus nos ama, a nossa caminhada de fé será uma caminhada muito difícil. Eu preciso estar convencido que Deus me ama. Eu preciso estar convencido do amor de Deus, que Deus me criou para a felicidade. Quantos jovens que se perdem, que têm oportunidades belíssimas também de viver esse amor de Deus, de viver essa experiência de uma verdadeira felicidade, mas tem se entregado no mundo das drogas. Quantas famílias machucadas, quantas famílias feridas, quantas famílias destruídas por causa do alcoolismo, que de uma forma muito triste também tem atingido a nossa juventude. E nós precisamos redescobrir esse verdadeiro amor, redescobrir essa verdadeira porta
que se abre para nós, para a felicidade, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, a verdadeira felicidade. Se você ainda não está convencido de que Deus te ama, de que o amor de Deus é muito maior do que todas as formas de amor humanos que nós pudermos experimentar nesta vida, eu digo para você que esta é a noite que você pode fazer essa experiência. Na exaltação da Santa Cruz, no dia que nós celebramos o Cristo que derrama todo o seu sangue numa cruz, por causa de nós, por causa de cada um de nós. Nós vivemos muito forte essa experiência nesses dias, como nos exortava a Jornada Mundial da Juventude: ide pelo mundo e fazei discípulos. Precisamos ser discípulos, meus irmãos. Precisamos ir ao encontro daquele jovem que se encontra mergulhado nas drogas. Precisamos ir atrás daquele irmão de caminhada que está abandonado, que ficou à margem da estrada. Precisamos segurar uns nas mãos dos outros, para que nós possamos fazer essa caminhada sem que se perca nenhum daqueles que nós amamos e que Deus ama muito mais. Na minha época ali de jovem, não quer dizer que eu sou velho, né? Ainda sou jovem, né? Mas um jovem já um pouco crescido, né? Mas eu fiz muitas experiências de encontros, de acampamento. E às vezes quando o encontro ia acabando, ia dando aquele medo. Agora é hora de voltar para casa. Agora é hora de voltar lá para a vidinha. E os mesmos problemas que vocês deixaram na casa de vocês, não se iludam. Quando vocês voltarem, vão estar lá. Mas eu digo para vocês uma coisa: quando vocês voltarem daqui, a força para superar tudo aquilo que vocês deixaram para trás será maior, porque Jesus está com vocês. Vocês não estão sozinhos. Nós não estamos sozinhos, porque Deus está conosco. Deus caminha conosco. Deus é um Deus presente em nossa vida. É um Deus Emanuel. Deus não nos abandona. E isso deve ser a alegria do cristão. Deve ser a nossa alegria. Saber que Deus está conosco. Saber que Deus caminha conosco. Essa experiência deve ser marcante em nossa vida. E essa experiência de saber que Deus está conosco deve nos impulsionar a ir atrás de outros irmãos e irmãs que precisam também fazer essa experiência de Deus, viver essa alegria que nós estamos vivendo aqui. Agora há pouco vocês cantavam, pulavam. Não é uma alegria diferente? Sim ou não? É ou não? Aqui nós precisamos de droga, de algo para sermos felizes? Então por que não ensinar essa fórmula para tantos jovens que estão entristecidos nesse mundo por causa do alcoolismo e por causa das drogas, gente? Por que não levar essa alegria adiante? O cristão não pode ser uma pessoa triste. O cristão não pode ser uma pessoa desanimada. Vai sempre ser uma pessoa para cima, motivada, alegre, feliz, porque a fé nos impulsiona a viver essas virtudes, a alegria, a esperança. A fé nos impulsiona a viver tudo isso. Por isso, meus queridos jovens, meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos, de fato, essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque a cruz é a vitória da vida sobre a morte. A cruz é a nossa redenção. Deus morreu por mim.
Deus morreu por você. E essa é a maior prova de amor que nós poderemos experimentar nessa vida e na eternidade. O amor de Deus por cada um de nós. Convido você nesse instante para encerrarmos esse momento. Você também que nos ouve, você que está na sua casa, eu gostaria agora nesse momento de te chamar a fazer essa experiência de Deus. Eu pediria agora às pessoas que estão caminhando que parem agora, onde estão, nesse instante, por um momento. Viva esse momento agora. Pediria até você que fechasse os seus olhos agora. Quando nós fechamos os nossos olhos, nós abrimos a janela da nossa alma. Viva esse momento agora, sede de Deus. Não saia desse acampamento, desse encontro, desse congresso só com mais uma medalha no seu pescoço. Eu fiz o 15º congresso do Ministério Jovem. Mas saia daqui hoje convencido de que Deus te ama. Saia daqui hoje convencido que Deus permanece conosco. Por mais que a nossa caminhada seja difícil, por mais que nós tenhamos que passar por dificuldades, mas Deus está conosco. Deus permanece conosco. Deus nos ama. O amor de Deus é maior de que todas as experiências de amor que nós vivemos ou poderemos viver. Reze agora nesse momento. Diga para o Senhor agora, você que se encontrava distante de Deus, talvez você tenha feito uma experiência desse amor de Deus, mas já faz algum tempo. Talvez você precise se desfazer de algumas coisas da sua vida, assim como aquele jovem rico. O que hoje você precisa jogar fora? O que hoje você precisa se desfazer da sua vida? O que hoje você precisa deixar para que de fato você viva essa experiência do amor de Deus na sua vida? Porque às vezes nós vamos tendo tantas realidades que não nos deixam experimentar esse amor de Deus, que não nos deixa fazer essa experiência desse Deus que nos ama, desse Deus que nos apoia. Por isso eu penso agora nesse momento. Suplica agora ao Senhor. Mesmo você que nos ouve, você que padece com alguma enfermidade, diga para o Senhor agora. Peça ao Senhor agora que te restaure fisicamente, porque o Senhor tem esse poder. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor restaura toda a enfermidade. Diga para o Senhor agora qual é a enfermidade que tem te machucado, que tem te feito sofrer. Peça ao Senhor agora que te restaure fisicamente. E eu digo para você ainda mais, jovem, um gesto de ousadia, de simplicidade. Eu quero te convidar nesse momento. Somente você que deseja, somente você que quer. Eu vou descer essa cruz aqui para baixo. Peço a alguém que ajude aqui nesse momento. Alguém aí de baixo. E eu vou deixar essa cruz aqui, porque é a maior prova de amor de Deus por nós. Talvez exista alguma coisa na sua vida e você sabe que você precisa desfazer nessa noite. Talvez seja mentira. Talvez você tenha mentido tanto para os seus pais que você já tenha confundido o que é verdade e o que é mentira. Talvez sejam essas experiências negativas que você tem vivenciado no seu namoro, na sua família. Muitas vezes tendo dificuldade de amar a Deus por
relacionamento com o Pai. Você que não consegue se relacionar bem com o seu Pai. Somente você. E eu peço aos irmãos caridade nesse momento. Respeitar o processo do irmão. Você que tem dificuldade de perdoar o seu pai. Você que tem dificuldade de amar o seu pai. Você, somente os que querem, sairá do seu lugar e se colocará diante dessa cruz e pedirá ao Senhor agora que te dê essa graça, que te ajude a perdoar o seu pai se necessário for, que te ajude a reconciliar com o seu pai. Eu quero te fazer um propósito nesta noite, uma proposta nesta noite, jovem, que você não saia daqui com essa mágoa que aqui você chegou do seu pai. Talvez você que nos ouve, nos acompanhe pela internet também, vive essa experiência negativa na sua vida. E eu quero convidar os irmãos do Ministério Jovem para que vocês possam interceder por esses jovens aqui nesse momento, para que o Senhor nos perdoe, para que o Senhor nos dê a graça agora de reconciliar com os seus pais. E você vai dizer agora, talvez o seu pai nem esteja vivo mais, mas nesse momento agora, diga, peça ao Senhor agora, diga: Senhor, eu quero reconciliar com meu pai, eu não quero mais viver essa mágoa, eu tenho dificuldade de amar a Deus porque eu não consigo amar o meu pai, eu não consigo sentir esse amor de pai. Talvez você tenha desejado muitas vezes que o seu pai te desse um abraço carinhoso, um abraço de pai. Talvez você tenha olhado para os seus amigos muitas vezes, olhando os seus amigos sendo abraçados pelos pais, e você desejou também receber esse abraço, mas você nunca recebeu esse abraço de pai. Deus está te abraçando agora nesse momento. Deus está te abraçando agora nesse momento. E Deus está tocando fortemente no coração de muitos jovens nesse momento. Jovens que não falavam com seus pais e que agora sentem esse desejo no coração, esse pulsar diferente no coração, porque é o Senhor que está tocando em você, é o Senhor que está restaurando você, é o Senhor que está te dando essa graça de perdoar o seu pai. E faça esse propósito agora com Deus. Diga para o Senhor agora: eu quero, eu desejo, eu vou perdoar o meu pai, eu vou perdoar o meu pai. E faça esse propósito com Deus, que ao chegar na sua casa, você vai dar um abraço no seu pai e vai dizer para ele: pai, eu te amo. Talvez você nunca tenha dito isso, mas você vai chegar na sua casa amanhã, quando você voltar, e você vai dizer para o seu pai: pai, eu te amo, desculpa pai, perdão por não ter sido um bom filho, por muitas vezes ter mentido, por muitas vezes ter tido vergonha de ti, pai. Muitas vezes quando o Senhor aparecia perto dos meus amigos, eu corria de vergonha, eu tinha medo de te apresentar como meu pai, mas hoje eu quero te pedir perdão, eu quero te suplicar esse perdão, pedindo a Deus esse perdão. Eu quero que o Senhor perdoe. Perdão. Diga para o Senhor agora: perdoai, Senhor. Perdoai todas as ofensas, todas as palavras pesadas que eu disse para o meu pai, todas as palavras que um dia eu proferi ao meu pai, que machucou profundamente o meu pai. Diga para o Senhor agora: eu quero pedir perdão, eu quero ser perdoado, eu não quero ter essa culpa no meu coração, não quero ter essa mágoa no meu coração. Eu vou sair daqui hoje um jovem restaurado, um jovem renovado, porque o Senhor está me perdoando. Aos pés da cruz de Cristo, no dia da exaltação da Santa Cruz, esse Deus que nos ama, Deus está restaurando muitos corações aqui nesta noite. Muitos filhos que tinham dificuldade com seus pais, com seu pai, agora recebem o perdão de Deus. E você agora nesse momento tem até o desejo de abraçar. Você tem essas pessoas da equipe aí, você pode abraçar essa pessoa agora, que pode até representar o seu pai. Um abraço que você vai dar futuramente no seu pai no dia de amanhã. Não tenha medo, porque o Senhor agora é quem toca em você. O Senhor agora é quem te restaura.
essa oportunidade. Por isso não perca essa oportunidade.